Aí, acabou o Impress. Vamos para o Procera. O Procera, como falei para vocês, foi a tecnologia pioneira na relação de CAD/CAM, tecnologia CAD/CAM. Tá? Então, eles, hoje em dia, tem outras marcas comerciais que se equiparam, né? Como o Serec, por exemplo, como o Lava, da 3M. Então, primeiro, quando surgiu o Procera, era uma coisa assim, bem absurda. Você tinha que escanear, mandar para os Estados Unidos, esperar voltar. Então, dependia de um tempo grande aí de confecção. Mas era a coqueluche da novidade, assim, na prótese. E normalmente ela tem utiliza um sistema de tecnologia, né, CAD/CAM, como eu falei para vocês, é o planejamento virtual, escaneamento, desenho e correção do formato geométrico virtual. E esse material ele é passado por uma fresadora que é recortado a peça inteira, bruta, várias brocas que sob a farta irrigação é feito todo o formato externo bem próximo da situação final do formato do dente. Tá? Posso utilizar tanto para infraestrutura de estruturas coroas unitárias quanto de estruturas de próteses parciais fixas. Então você tem a estrutura de alúmina, então seria o Procera Alceran. Você tem a estrutura zircônia, Alzircon. E você tem a estrutura de titânio, tá? Que é o Procera Altitan. Casos de barras de titânio, barras de overdentures ou outros tipos de trabalhos de prótese sobre implante. Então, Procera Alceran geralmente está indicado para coroas unitárias anteriores e posteriores. Por ser uma peça bruta que é totalmente recortada e fresada, ela tem uma resistência mecânica maior. Eu não tenho que fazer várias queimas. Ela já foi feita queima em laboratório, em indústria. Então, a peça é bruta, presa só por um cabinho metálico que você a conecta à fresadora. E as outras brocas, as hastes de brocas, vão fazer o recorte externo do formato que você deu no sistema, no computador. Tá? Coroas unitárias sobre implantes também. Tá? Facetas laminadas, você pode fazer uso também. Próteses fixas de 3 elementos. Maiores requer que você use um material mais resistente, como a zircônia. Né? E o recobrimento de substratos escurecidos, como raízes escurecidas ou dentina mais escurecida ou núcleos metálicos fundidos. Você pode fazer o recobrimento. Também você pode fazer o recobrimento com os outros materiais, desde que tenha uma opacidade que cubra aquilo e fique próximo dos dentes vizinhos. Então aqui um esquema aqui mostrando como que é o ciclo, né? Você faz o preparo, você faz o escaneamento do seu preparo ou no modelo ou na boca. Via internet, você manda o programinha lá, vai direto para um tal lugar que faz, ou no laboratório teu que usa essa tecnologia, ou um laboratório à distância. No começo era só nos Estados Unidos, na Europa. É feito todo o trabalho de usinagem, fresa e tudo mais. Esse trabalho é enviado de volta para o laboratório, para o seu consultório, mas aí o retorno é sempre mais demorado, né? A ida é rápida, o retorno que era mais complicado. Mas o ciclo é esse, basicamente. Então é um processo que demandava tempo. E demanda ainda. Que hoje em dia tem laboratórios que fazem também aqui, foram credenciados para fazer aqui. Fiz uma vez. Mas a paciente que tem poder aquisitivo para pagar, porque é um custo alto. Sai caro para o dentista, imagina para o paciente. Que é um processo... na época eu não tinha o scanner, então eu fazia moldagem convencional, com os materiais melhores que eu tinha no mercado. Obtinha um modelo sem bolha, direitinho. Aí eu mandava esse modelo para o laboratório que aqui escaneava. Aí ele escaneava o modelo, aí mandava para fora. E vinha, depois de um tempo, sabe lá Deus quando, vinha bruto para o laboratório maquiar. Isso que é trabalhoso. Porque não convém você mandar pronto, já glaseado. Porque se você precisar fazer algum tipo de correção lá fora. Os melhores laboratórios são brasileiros. Só perde talvez para alguns americanos, alguns japoneses. Na Europa, os melhores técnicos de laboratório estão no Brasil. Muitos vão para a Europa fazer trabalhos de bate e volta. Alguns técnicos mais conhecidos vão fazer trabalhos
vão fazer o trabalho e voltam para cá. Dão cursos e tudo mais. Mas um dos melhores técnicos de laboratório, aptidão manual, está no Brasil. Tá? O Brasil não perde nada para trabalhos internacionais, não. Tem a sequência aqui, mas segue o que eu falei para vocês. O preparo geralmente é da mesma forma, tá? Não muda, só que o cuidado que a gente tem que ter é com a borda. Todas as bordas têm que ser extremamente arredondadas, porque senão o scanner não copia. E fica uma margem ali sem definição. E o que era para você ter uma justeza de adaptação, se torna um empecilho, porque se tiver uma lacuna ali, não vai adaptar perfeitamente. Você tem que arredondar. Terminou todo o preparo, broquinho de acabamento, uma lixinha, arredonda todos, ou um ultrassom, quem tiver. Arredonda todas as bordas, tanto dos ângulos jetos da linha de término, quanto das bordas da parte externa de bisel da cúspide funcional e as bordas externas da oclusal também. Tá? Normalmente a espessura de 0,8 a 1,5, então é um pouquinho mais conservador, tá? Por ser uma peça bruta que entra inteira, não tem muita união entre a coping e a estratificação da peça. Mas o cuidado que tem que ter no preparo é não ter nenhum ângulo agudo, de preferência todos eles arredondados. No modelo é feito toda essa toalete, né, essa limpeza externa, respeitando a linha de terminação. Essa linha de terminação é aplicado um produto que vai sensibilizar a ponta de safira do scanner. Tá? Esse scanner vai fazer a leitura externa de todo o preparo. Tá? Toda a leitura aqui, todo o conjunto do troquel, tá? Tanto do preparo quanto do troquel em si. É feita toda uma imagem ali 3D, né? Leitura para uma imagem do computador, a rotação do troquel, e é obtida uma imagem no computador, onde mesmo assim tem pequenas imperfeições. Mesmo você tendo todo o cuidado, tem pequenas imperfeições. Essas imperfeições no computador é corrigido. De repente uma linha que não ficou tão bem escaneada, você une uma linha a outra para definir que ali é uma linha reta, não é uma depressão. Aí você retificou, aí sim isso aqui vai ser enviado para o laboratório. Tá? Contraindicações aptos para funcionais, como isso para qualquer restauração cerâmica, na verdade. Né? Quem tem problema periodontal não vai poder usar uma peça cerâmica. O impacto é muito grande. Né? Quem é bruxômano ou tem um outro apto para funcional também não vai usar uma cerâmica. Quando o antagonista for acrílico, não dá para fazer cerâmica, vai ter problema, vai desgastar muito a peça de acrílico. Né? Desgasta dente natural, imagine, se você não tiver equilíbrio oclusal, imagine uma peça, uma prótese total, uma prótese parcial removível. Né? Molares muito inclinados, onde vai ser pilar de prótese parcial fixa, na verdade, pilar muito inclinado, acima de 28 graus, já é contraindicado fazer uma prótese parcial fixa. Né? E quando ele está inclinado, para você fazer uma peça cerâmica, você vai ter que fazer um preparo que pode gerar uma exposição pulpar ali. Então, ou você verticaliza ortodonticamente, ou faz, se for abaixo do que 28 graus, você faz canaletas de retenção para poder fazer um eixo só de inserção. Também é assunto do módulo 1. Tá? Local onde se você deseja cimentação provisória, então porque você vai colocar um material que tem uma precisão de justeza de adaptação e vai cimentar provisoriamente. É um tiro no pé. Né? E espaço interdental maior do que 11 milímetros. Por que isso? Porque se tiver um espaço muito longo, a chance de impacto da cerâmica com o antagonista é maior. Então é sujeito à fratura. A cerâmica vai ficar sem apoio. Então o vidro só é resistente com apoio. Se ela tiver uma boa parte desapoiada, ela vai sofrer impacto lateral, forças oblíquas, vai fraturar. Tá? Então geralmente são as contraindicações aí tanto do Procera quanto de outras restaurações cerâmicas aqui. No caso aqui ficou só do Procera, mas vale também para as demais. Aí, beleza, temos que aumentar a estrutura, a resistência mecânica. Temos o mesmo sistema do Procera, só que o material tem zircônia na confecção da peça. O quadradinho que vai ser fresado, vai ser recortado pelas brocas, é de zircônia. Tá?
geralmente indicado para unitárias em dentes naturais também posteriores e unitárias sobre implantes, e também estruturas de próteses parciais fixas mais extensas. Tá? Então, caso onde você tem uma exigência de máxima resistência, caso de pontes fixas longas, tudo isso vai depender também da lei de Ante. Né? Vocês lembram da lei de Ante? Remontar. Passar a funcionar a lei de Ante. Lembra que a soma das superfícies periodontais dos dentes presentes tem que ser maior ou igual à superfície dos dentes ausentes. Então, se você tiver um comprimento entre dentes pilares muito longo e precisando reabilitar, colocar ponticos que a quantidade seja maior do que a quantidade de dentes pilares, a chance de ela ter deflexão, mesmo sendo zircônia, aumenta. Você tem que aumentar a quantidade de pilares. Aí você garante a preservação da estrutura. Vale a mesma coisa aqui, então não muda. O planejamento tem que ser feito previamente. Tá? Mas por ser zircônia, aceita próteses fixas um pouquinho mais extensas. Tá bom? Mesma coisa, um scanner também, esse monstro gigantesco, que vai escanear. Hoje em dia os scanners são bem menores. Vocês têm uma ideia do modelo? Olha o tamanho do scanner. Agora é tudo pequenininho, tudo mais fácil. Então na época era o que tinha. Né? Se bobear, não sei se aqui é um reflexo ou o cara estava atrás da máquina, sei lá, acho que é um reflexo. Mas era um equipamento gigantesco, ao tamanho. Né? O computador também é das antigas, mas era o que tinha. Hoje em dia o processo melhorou, modernizou. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Você escaneia o preparo ou você pode fazer até em boca. Você substitui o material de moldagem. Mas o custo para você ter um equipamento desse é muito grande. Se você não fizer o ProCerec, você instalar um CEREC no seu consultório, o custo é muito alto. Só um scanner você tem um custo aí de em torno de uns 80, 90, 100 mil reais, até 150. Com a fresadora chega até uns 300, 400 mil. Então ainda é muito alto. O futuro talvez seja mais acessível. Mas perto do que era o Procera, que dominava, era inviável ter isso aí até para os laboratórios de ponta aqui. É feito escaneamento da estrutura, da cera ou do troquel. E a gente obtém o trabalho fresado. Geralmente a infraestrutura é opaca, né, porque ela tem zircônia na composição, então fica leitoso, fica opaco. E aqui no caso é uma estrutura para prótese sobre implante, mas vale também para coroas sobre dentes naturais. Tá? Contraindicação, tá, seria no zircônia as facetas de porcelana, as facetas laminadas, por ter esse aspecto leitoso opaco. Então é um pouco óbvio. Né? Clinicamente, atualmente, a gente pode indicar para copings de alúmina de diferentes espessuras. Tá? Então as lúminas quanto mais fina, mais friável ela tem. Então ela tem uma perda de resistência em torno de 30%. Tá? Ou as copings modificados, então sem colar. Então aqueles copings que vão ficar só na parede axial e liberam a linha de término para ficar livre para a própria cerâmica estratificada apoiar. Entenderam o que é collarless? Preparo. Certo? Gengiva. Geralmente você faz o coping seguindo o formato geométrico do preparo que você fez, o coping. E aqui é aplicado porcelana. Ok? O collarless faz adaptação até aqui. Não tem até a linha de término. E aqui a porcelana que vai ser aplicada sobre essa estrutura vai ser apoiada sobre o preparo. Você ganha em retenção, em adaptação marginal química com o cimento. Mas nem sempre é viável fazer. Tá? Geralmente a gente faz o recobrimento para ficar mais fácil e a cerâmica ser aplicada, já que é cerâmico, apesar de ser mais leitoso, mais opaco do que a porcelana estratificada, mas você pode fazer a colar normal.
Copings translúcidos e brancos. Tá? Você pode fazer ou coping mais translúcido, dependendo do substrato, ou copings mais opacos, mais brancos, dependendo se for um substrato de metal ou um substrato escurecido. Então, essa opacidade ou essa translucidez vai depender do remanescente. Okay? Podem ser feitas facetas laminadas, tá? o Procera, mas que não seja zircônia. Okay? Então aqui uma imagem para vocês entenderem mais ou menos o processo de confecção de uma coroa parcial. Então tem uma restauração em resina ampla, com um remanescente dental estreito e fino. É feita a remoção, o preparo, a correção. É feita a moldagem, a adaptação das paredes, dando a conformação para receber a peça. Nenhuma parede está retentiva. O que tiver retentivo você acrescenta resina ou acrescenta ionômero de vidro. Faz todo o acabamento e polimento e faz a moldagem. A gente obtém um modelo. Nesse modelo vai ser aplicada uma cerâmica que vai ser totalmente finalizada e polida. Depois é feito o condicionamento com ácido fluorídrico dentro da peça. Fica um aspecto leitoso de giz na parte interna. É feita a aplicação do silano, tá? Aplicação do adesivo sem polimerização. Cimento resinoso, previamente na peça você fez o condicionamento ácido de esmalte, aplicação de sistema adesivo, previamente, antes de você aplicar o cimento e colocar na posição, você trabalhou também no preparo. E aí, como mudou a peça, extravasou o cimento, você dá um choque de luz, remove o excesso e depois dá o polimento e o acabamento. Então, é um procedimento corriqueiro na clínica diária. Então, qualquer material cerâmico tem que ter um preparo que dê apoio. Ela é apoiada sobre essa parede pulpar, sobre a parede axial, sobre essa linha de término, apoiado sobre a cúspide, e essas cúspides tinham um remanescente dentinário suficiente. Então, ele tem uma coroa parcial, uma onlay, que tem uma adesão química interessante com o remanescente dental. Ok? E temos as facetas de porcelana. Né? Eu sou da escola aí que não se deve falar lente de contato. Quem tem lente de contato é o oftalmologista que fala. Então ficou uma coisa tão corriqueira, você falar faceta de porcelana, as pessoas acham que é uma coisa grossa, uma unha postiça. Não é. O procedimento é o mesmo. A diferença é que existe uma briga hoje em dia com uma competição de quem faz o laminado cerâmico mais fino. Qual é a vantagem? O que vai levar em consideração? O que vai levar de ganho para a odontologia isso? Não importa a quantidade e a espessura. O importante, pela lógica, é que a gente faça uma adequação da superfície que vai receber o laminado. Então, para que você faz um laminado? Geralmente, quando você tem alterações cromáticas, você tem alterações de forma e de tamanho. Mas, em média, para ser considerado uma faceta de porcelana, tem que fazer, geralmente faz um desgaste de 0,3 a 0,5 milímetros. Ou seja, é um susto de broca de acabamento. Muito pequeno. Você, com a faceta de porcelana em relação às facetas de resina, você tem um ganho de resistência a desgaste, porque a cerâmica ela tem uma resistência maior do que a resina. Né? Você tem uma alta estabilidade de cor, as facetas de resina são mais... a longo prazo, elas perdem o brilho, ficam permeáveis, porosas. Né? Você tem um ganho estético em contrapartida por causa disso, né? E aumenta a lisura de superfície. Consequentemente, a resposta gengival aumenta. Ela fica melhor. Ela não responde com gengivite ou uma evolução dela que é a periodontite. Tá? Claro, como toda cerâmica, como falei para vocês, sem apoio ela fratura. Não tem jeito. Ela tem que estar totalmente apoiada. Provou, ela tem que acomodar sem ficar desapoiada. Está totalmente adaptada sobre uma superfície. Senão ela fratura. Tá? Então, indicações básicas de uma faceta de porcelana. Né? Dentes com mudanças de posição, forma e tamanho. Tá? Alterações cromáticas de qualquer natureza, seja por clareamentos não tão efetivos, seja por multi-restaurações, seja por algum escurecimento com envolvimento pulpar. Tá? E as contraindicações seriam remanescentes dentais fragilizados, você removeu todas as restaurações, não sobrou nada de estrutura sadia. Não dá para colocar uma faceta de porcelana. Você vai partir para uma coroa total.
ou uma coroa parcial, mas geralmente uma coroa total. Problemas oclusais que afetam a região anterior também é contraindicado, como qualquer restauração cerâmica. Problemas oclusais significativos são contraindicados. Né? Coroas muito curtas, você vai ter aquele impacto lateral das forças oblíquas, também é contraindicado no laminato cerâmico. E alto índice de cárie, aquele paciente que ele quer fazer clareamento, quer colocar faceta, mas cada vez que ele vai no consultório parece uma cárie diferente. É paciente eterna do consultório, ela não sai. Por mais que você condicione, é um paciente que não coopera. Então, você não vai indicar fazer um tratamento desse. Aliás, nem tratamento ortodôntico você pode fazer, se ela quiser fazer. Estou num dilema desse no consultório. Tem um paciente que está há mais de 10 anos comigo, agora ela deu uma maneirada, mas é um paciente que não colabora. Ela tem uma boa higiene, mas ela é paciente fumante, paciente que toda hora come o que não deve, enfim. Não, por isso que eu falo. Então, às vezes, isso é um perigo. Aí eu pergunto, também, eu acho que também a ortodontia tem culpa, porque ela tem que avaliar, mas é mais da pessoa. Se a criança ainda, a mãe entra no jogo, porque é difícil, né? Cada um tem um hábito, né? Tem gente que não tem o hábito de escovar de manhã, ou não tem hábito de escovar de manhã ou à noite. Se a dentista falasse que tinha alguma coisa na minha boca, quando eu chegasse em casa... E é nicho de retenção de placa. Já viram? Quem não é ortodontista, mas que faz o tratamento clínico, você observa em volta do Brecht, nossa, é uma... Não, e era assim, cara quadrado. Uma saburra, Não, mas todos os dentes. Não era da óculos, para o tratamento, retirar o aparelho, tem que melhorar. Mas muita gente não faz isso, infelizmente. Deveria fazer. Ou suspender, ou tirar. Não, a culpa dos dois, eu não ia servir pra ser óculos, não, gente, porque não ia dar, não. Não, mas já lá no meu escovar o dente, passar o fio dental pra você ver. Não, e às vezes a pessoa capricha no dia, mas aquela gengivite eterna, crônica, que não sai, né? Teve uma lá que eu tirei o aparelho da boca, porque eu não conseguia ver o dente, a gengiva, tava cobrindo o Brecht, eu falei, que isso? Que performance absurda. E geralmente esses pacientes chegam no consultório querendo fazer tratamentos mais estéticos, não tem como. Não é só em óculos. Não tem. Não, em qualquer área. Exatamente. Exatamente. Não dá certo. Não tem como... Ó, você não consegue. Essa burra lingual não vai dar. Presença de placa, você não vai conseguir moldar. Não vai dar pra fazer nada. Vai ter aquele sangramento efetivo, não vai conseguir fazer moldagem nenhuma. Então como você vai querer precisão com sangramento espontâneo? Não. Não tem como. Gente, eu fiquei assustada. Eu fiquei assim, cara, como é que pode? Eu conversei. Eu acho que ela tinha... Então, aqui para mostrar para vocês que a espessura é variável, mas em média é um pouco menor na região cervical, um pouco maior nas áreas que tem uma exigência biomecânica maior. Existe uma justeza de adaptação bem rente. Com relação ao preparo, evitar cabo de guarda-chuva, né? A gente coloca, parece que é um absurdo, mas é comum, porque a gengiva está aqui escondendo, a gente não tem noção. Por isso a importância de a gente, ao final da redução axial, a gente fazer um recorte desse ângulo. Não fazer bisel, mas nivelar. Mas é muito comum isso aqui. Essa ponta impede a precisão do encaixe da peça. Então, de preferência, as bordas arredondadas, os ângulos internos, e ter uma conicidade que é assunto do módulo 1. Tá? Então, evitar espaços retentivos. Evitar pontas vivas. Tá? E evitar ter ausência de preparo. Tem que ter linha de término, não pode terminar em zero. Laminar de faca, nem laminado cerâmico é feito, basicamente, hoje em dia. Então, de preferência, evitar também ângulo muito reto. Tem que ter, para diminuir as tensões, arredondamento interno dos ângulos diedros. Evitar o cabinho de guarda-chuva. Né? E o preparo, de preferência, o mais... com uma conicidade suficiente para segurar a peça. E a linha de término bem evidente e bem polida. Os ângulos arredondados, qualquer peça protética vai ser adaptada, seja ela metálica, metalocerâmica, cerâmica pura e essa gama enorme de materiais cerâmicos que a gente passou para vocês. Tá? Pode ser posterior, também vale para anterior. Ó, esse é a broquinha de degrau inclinado 135 graus. Ó, o meio milímetro é dado, essa pontinha aqui, ó, chapeuzinho de palhaço,
O meio milímetro é exatamente essa ponta. Se você medir com espessímetro, você vai ver certinho que tem meio milímetro. E é essa pontinha que entra no suco gengival, que é o preferível para você não invadir o espaço biológico. Tá? Então vale para a região anterior também. Está bem evidente aqui. Ó. Suco histológico, meio milímetro, não invadiu o epitélio juncional, nem a junção epitelial. Definindo melhor para vocês aqui. A espessura média, em torno de 1,5, 0,2, 1, varia conforme a necessidade do seu preparo, da sua coroa. Obtendo um bom preparo, consequentemente você obtém um bom molde, consequentemente um bom trabalho final. Tá? E esse aspecto cônico do preparo vale tanto para dente natural quanto para preenchimentos coronários, como vale para núcleos metálicos fundidos e também vale por característica cônica do munhão do implante. O aspecto não muda, né? O que muda é o material empregado, mas o aspecto clínico final é o mesmo. Ok, preparo. Uma boa moldagem, uma boa cópia da linha de terminação, um bom afastamento gengival. É uma coisa que eu vou incluir no módulo de vocês, que é a moldagem específica para prótese fixa. Tem alguns detalhes que não pode passar despercebido e geralmente eles gostam de perguntar. Um bom modelo, consequentemente o laboratório vai trabalhar feliz, satisfeito com um modelo bem delimitado. A peça vai ser efetivamente um substrato bem escurecido, você consegue recobrir e igualar a coloração muito mais fácil do que se fizer só em um dente. Um dente só é muito mais difícil, geralmente a gente faz em conjunto.